Olá, tudo bem? Estamos começando mais uma edição do ADMcast, o podcast que você já está habituado, né, a ver aqui no nosso canal, no canal a serviço da administração. Um ano também super especial, um ano que a gente celebra os 60 anos da administração profissional do Brasil. Então é um prazer receber você aqui com a gente mais uma vez. Bom, antes de chamar a minha convidada, eu quero te convidar, né, para você se inscrever aqui no nosso canal, deixar seu like, seus comentários, seguir as redes sociais do CRA São Paulo e também nos seguir no Spotify. Hoje o nosso bate-papo é sobre como é possível unir performance, saúde mental e empatia em cargos de liderança. E para essa conversa eu tenho o prazer de receber a bacharel em administração, fundadora e CEO da Superjump, professora, mentora e autora do best-seller Power Skills, as habilidades-chave para destravar seu potencial máximo, Daphna Blaschkauer. Tudo bem, Daphna? Seja muito bem-vinda, é um prazer tê-la aqui com a gente. Obrigada a vocês pelo convite, prazer é o meu e nessa data, nesse ano para lá de especial, de celebração. Com certeza, 60 anos da administração profissional no Brasil e também um ano que a gente está convivendo com várias transformações, né? Eu estou fazendo já esse gancho aqui porque a gente vai falar, claro, sobre a transformação que o mundo está vivendo por conta da inteligência artificial, principalmente. E segundo alguns estudiosos, Daphna, desde a Revolução Industrial, o mundo não tem passado por uma transformação socioeconômica e cognitiva tão forte. Você, uma pessoa super antenada, que fez parte também do início dessa era tecnológica, principalmente aqui no Brasil, a gente vai falar mais para frente porque, né, com a chegada de uma grande marca. Fala pra gente como é que você está acompanhando essa evolução, né, e como esse impacto está sendo visto no mercado dos negócios, no mundo dos negócios. Perfeito. Bom, eu já comecei adorando essa pergunta porque a temática de inovação, além de ser a do momento, é um tema que eu sou apaixonada. Eu, inclusive, dou aula sobre liderança com inovação e uma das minhas palestras é sobre esse tema. E eu vou começar trazendo uma frase que eu gosto muito do Jobs. Quando a gente pensa em inovação, sem dúvida, a Apple, Jobs está muito associado. E ele fala que a habilidade da inovação é sobre a sua capacidade de enxergar como uma oportunidade e não como uma ameaça. E essa é uma das frases que eu trago, inclusive, na minha palestra, mas o ponto que eu acho mais importante a gente trazer, porque sem dúvida nenhuma, todos nós estamos sendo afetados do ponto de vista emocional em relação a esse momento que nós estamos vivendo, que é realmente transformador, avassalador, eu diria. E a Amy Webb, nesse ano, a Amy Webb, para quem não conhece, ela é considerada uma das maiores experts do ponto de vista de tendências. Ela é a keynote speaker do SXSW, que é considerado um dos maiores festivais de inovação e de cultura. E nesse ano, em Austin, onde acontece o evento, ela trouxe 2 acrônimos para lá de interessantes que refletem o momento que nós estamos vivendo e as emoções. Um deles, eu acho que a maioria da audiência deve conhecer, mas ela deu uma atualizada. O acrônimo é o FOMO, em inglês, que é Fear of Missing Out, ou seja, todos nós, em menor ou maior grau, estamos tendo esse sentimento de estou perdendo alguma coisa, porque muitas coisas estão acontecendo ao mesmo tempo. Como dar conta disso? E a atualização que ela trouxe foi de FOMO para FOMA, ou seja, Fear of Missing Anything. Esse medo, ele apenas potencializou. A gente está com esse receio, estou perdendo qualquer coisa a todo momento. E soma-se a isso um outro acrônimo, esse sim, eu acho ele mais interessante, que é FOOD. Não me entendam mal porque é em inglês, não é o que a gente pode pensar em português. FOOD significa o F de fear, de medo, o U de uncertainty, de incerteza, e o D de dúvida. E o mais importante é a gente entender esses acrônimos no sentido de que são as emoções que todos nós estamos sendo impactados, que conecta com ansiedade, com incerteza, com essa complexidade. E qual é a grande reflexão que normalmente eu trago sobre esse tema com essas emoções? Número 1, o que é importante? A gente reconhecer essas emoções, todos nós estamos sentindo, em menor
o maior grau. E a partir daí, principalmente quem está em posições de liderança, em ambientes organizacionais, é você, além de reconhecer e aceitar, é criar espaço de acolhimento, de segurança psicológica no sentido de testar novas coisas que podem fracassar e que conecta muito com o conceito do Vale do Silício, de empreendedorismo, do fast fail. Fracassa, é natural, a gente está indo no incerto e dá medo, sim, mas fracassa rápido, fracassa com baixo recurso. É sobre isso e principalmente a partir do momento que a gente entende que a gente está neste momento de incerteza e complexidade, que ninguém sabe exatamente as respostas para tudo, é criarmos estratégias para mitigar essas incertezas. Você acha, diante da sua experiência, né, como mentora, como executiva, como você falou, é um momento que está trazendo várias ameaças, mas algumas pessoas ainda enxergam as ameaças como uma oportunidade, né? Você acha que aqui no Brasil, por exemplo, as pessoas estão mais temidas ou estão mais seguras, né, das oportunidades? Como é que você está sentindo assim, o termômetro do mercado? Ótima pergunta. Eu vou conectar ela com uma das habilidades, que é mentalidade de crescimento. Então depende, as pessoas que têm mentalidade de crescimento, que é o famoso growth mindset, elas entendem como oportunidade, qualquer tipo de desafio. O que eu posso aprender? O que eu posso evoluir? O que eu posso aprimorar com esse momento? Que tipo de oportunidade? Entendendo que é difícil, entendendo que tem incerteza, que tem complexidade, que você pode fracassar. As pessoas que estão mais no espectro da mentalidade fixa sentem, sim, como uma ameaça. Vem mais como resistência à mudança. Você quer estar no status quo, você quer estar na zona de conforto. Então depende que espectro você está no que diz respeito à sua mentalidade, à sua configuração, de como que você enxerga esse momento de incerteza, de complexidade. E para você, qual seria, por exemplo, uma estratégia, ou se você poderia deixar uma dica para as pessoas que têm resistência, né, de atravessar esse momento, de mudar, de virar a chave? O que é que você diz para essa pessoa? Primeiro é calma, é normal a gente se sentir inseguro com tanta incerteza e complexidade. 2, aceita essa emoção. Esse é o primeiro ponto para qualquer tipo de emoção que a gente tem. E 3, é sobre agir, é sobre ação. Uma vez que a gente entendeu essa emoção, é como é que eu mitigo essa incerteza? Estudando, aprendendo, perguntando, testando, errando, corrigindo e se adaptando. Ainda falando, né, sobre os profissionais mais experientes, que com certeza ainda estão... Eu falo ainda porque a gente aqui, pelo menos aqui no canal, Daphne, a gente tem falado muito sobre essas transformações que a tecnologia tem causado nos negócios, então por isso que está, né, essa colocação ainda. Você, por exemplo, vem de uma geração que sustentava comportamentos profissionais que hoje eles são considerados até nocivos, né, para o bem-estar, como ser um profissional workaholic, não demonstrar vulnerabilidade. E a gente sabe que hoje em dia a história é completamente diferente. Quando a gente fala de comportamento, como é que você acha que as pessoas mais maduras, os profissionais mais experientes, podem também mudar seu mindset em relação a isso? Perfeito, ótima pergunta, porque eu sou dessa geração. Você falou de uma forma bonita do comando e controle, e eu falo e brinco comigo mesmo, que eu sou da geração do pedala e rema. Faz, não questione. E hoje a gente está com essa nova geração que é exatamente o contrário, que quer saber o porquê, que quer saber o propósito, que vai questionar, que não vai trabalhar a qualquer custo. Eu sou da geração que eu trabalhava 8, 10 horas, 7 por 7, a geração de falar sim para tudo. E eu fui me desconstruindo ao longo do tempo, não só em função do meu time, de novas gerações, mas principalmente no sentido de eu entender o que fazia sentido, o que era bom, e entender esse balanço de resultado, performance com bem-estar. Porque performance, no fim do dia, quando a gente fala em alta performance, o que significa? É você superar resultado acima da média com consistência. E aí, tinha um mito, achando que performance é sobre você acordar 4 da manhã, dormir 4 horas e ser workaholic.
Já por definição, não faz sentido, porque ninguém vai conseguir com consistência dormir 4 horas por dia e entregar resultado acima da média com longevidade. Então, a partir daquele momento, eu comecei a me desconstruir, mesmo que a minha geração entendia que era sobre você trabalhar 10, 14 horas. Então, esse foi meu primeiro momento de desconstrução. E o segundo momento, a partir desse contexto que nós estamos vivendo, que começa com uma pandemia, de questionar nossa forma de trabalhar, trabalho escritório, trabalho híbrido, entender essa flexibilidade e essa geração que nos desafia. E eu aprendi também que a gente não pode rotular as gerações. Não tem a geração mimimi ou a geração que é resiliente e que não é. Eu gosto de trazer isso porque, de novo, eu também fui me desconstruir nesse sentido. Eu também falava, essa geração é mimimi. Será? A minha avó, ela veio do Holocausto, minha avó veio da guerra, minha avó nasceu na Polônia, veio para o Brasil sem nada no bolso. Minha avó, quando olha para mim, para a minha geração, ela acha que a minha geração é mimimi. Por quê? Quando a gente fica sem Wi-Fi, a gente acha que o mundo acabou, certo? Quando a gente tem qualquer probleminha, minha avó olha para mim e fala, oi, isso é um problema? Na lente dela, no contexto que ela veio, a minha geração é totalmente mimimi, certo? Então a gente precisa entender os contextos de cada geração. E por fim, é realmente a gente entender o conceito do que é performance. Sim, o bem-estar faz parte da performance. Você dormir bem faz parte de performance. Você encontrar, e eu não gosto muito da palavra equilíbrio, eu confesso, porque o equilíbrio não existe o 30-30-30. 30% na tua casa, 30% no trabalho, 30% de saúde. O importante é você entender o momento que você está, da sua carreira, da sua vida, quais são os seus objetivos e entender como que você integra para que você atinja aqueles resultados. É sobre isso. Eu tive vários momentos na minha carreira que eu não tive esse equilíbrio, mas eu entendi quando era o momento de eu puxar mais para cá, puxar mais para lá para atingir os meus objetivos. É sobre isso, sobre autoconhecimento, que é uma outra palavra mágica e transformadora para a gente atingir nossos objetivos e nossos sonhos. Eu ia falar justamente sobre o autoconhecimento, a importância, né, do autoconhecimento, que é um tema também que quando a gente pode, Daphne, a gente sempre tenta trazer aqui para o nosso programa. Bom, a gente ainda está conceituando, trazendo alguns termos, e o nosso tema, ele traz a palavra empatia, né? E aí, eu queria entender como é que você enxerga a empatia no ambiente corporativo. Tem pessoas que enxergam assim meio de lado, com o olho assim, não, é o mimimi, por que empatia? Como é que você vê isso, Daphne? Bom, eu sou suspeita, vou contar uma história para lá de curiosa sobre essa habilidade, que é empatia. Eu confesso para você que eu tinha uma certa antipatia pela empatia. Ou mais do que isso, eu tinha uma certa preguiça. Por quê? Porque ela se tornou uma buzzword. E como toda buzzword, o que significa? Ela aparece em tudo quanto é lugar, em tudo quanto é entrevista, revista, mídia. Sim. E se de um lado ela é positivo, porque sim, é uma habilidade relevante, que eu já vou falar sobre ela, por outro lado, quando você fala muito sobre um tema, a tendência é ficar no raso. E eu achava que eu era uma líder empática. Até eu ter alguns desafios quando eu morei fora, quando eu fui para os Estados Unidos. Eu morei em Portland, Oregon, quando eu assumi a posição de diretora de vendas para a Ásia, Pacífico e América Latina da Nike, e depois como diretora global de produtos digitais, ali eu fui entender que eu estava apenas na primeira camada da empatia. A primeira camada é a empatia cognitiva, ou seja, você se colocar no lugar do outro sem julgamento, que parece fácil, mas vamos falar na prática o que isso significa? Situação normal, cotidiano, todo mundo tem uma série de reuniões. Quando a gente vai para uma reunião com um par, com alguém do seu time, e essa pessoa tem um ponto de vista completamente diferente do seu, como que a gente costuma reagir? A gente escuta para entender, para compreender, ou para se defender e rebater? A gente já começa a pensar qual a resposta que a gente vai dar sem escutar o outro até o fim. E essa primeira camada da empatia, ela conecta muito com a escuta ativa, tão necessária nos dias atuais, nesse mundo que a gente está vivendo polarizado. Isso é a primeira camada. Segunda camada da empatia é a empatia emocional.
também conhecida como a empatia afetiva, que significa, na prática, sua habilidade de compartilhar a emoção do outro. Eu vou tangibilizar esse conceito. Primeiro vou dar um exemplo interessante do dia a dia. A gente aqui em São Paulo tem trânsito. O que acontece quando alguém buzina para a gente no trânsito? Normalmente, as pessoas, com exceção daquelas mais elevadas, num estado de Buda, elas costumam buzinar. Claro. Na mesma intensidade ou pior que o outro. Se a gente tivesse a empatia emotiva, sabe o que a gente faria na prática? A gente pausaria para pensar e refletir. Opa, tá me buzinando? Será que tá levando alguém com urgência para o hospital? E o mesmo no dia a dia no trabalho, dando o clássico exemplo de uma reunião. Quando seu gestor, o seu par, alguém no seu time, chega numa reunião, vamos dizer assim, um pouco mais intolerante ou agressivo, como que a gente costuma reagir? Normalmente a gente reage com a mesma emoção. Agressividade, intolerância. Ao passo que a gente deveria pausar. Opa, por que será que a Daphna está um pouco mais intolerante, impaciente hoje? Será que ela está com algum problema em casa? Será que ela está tomando uma pressão do Big Boss? E essa só é a segunda camada da empatia. E a terceira camada da empatia é a empatia compassiva. Ou seja, uma vez que eu me coloquei no lugar do outro, sem julgar, mesmo discordando, compartilhei das suas emoções, não está num bom dia, eu me coloco à disposição para ajudá-lo ou ajudá-la se essa pessoa pedir ajuda. Para fechar, você percebe a complexidade dessa habilidade e mais do que isso, a necessidade da gente desenvolver e colocar em prática. E eu falo que eu aprendi essa habilidade na dor, quando eu estava numa posição completamente diversa, liderando um time diverso em vários aspectos, no que diz respeito a valores, crenças, culturas, Japão, a Coreia, a México, a Argentina, a australiano, com línguas diferentes, acentos diferentes, forma de trabalhar diferente e, por fim, uma pandemia. E o que significa pandemia? Você deve lembrar que a pandemia, quando ela começou, foi na Ásia, foi Japão e Coreia. A gente sequer sabia exatamente o que era e que impacto ia trazer. E eu comecei a perceber meu time um pouco mais ansioso, nervoso. E foi a partir dali que eu fui desenvolver essa habilidade, que é fundamental nos dias de hoje. E para fechar, o Daniel Goleman, que é considerado o pai da inteligência emocional, se não me engano, ele lançou esse livro em 95 e no ano passado ele revisitou esse livro. E ele afirma, e eu concordo, ele diz que a empatia é a habilidade número 1 da liderança nos dias atuais. É a habilidade da conexão. E eu imagino que seja um desenvolvimento constante, né? Sem dúvida nenhuma. É diário, porque a cada momento a gente é testado. Como que o outro pensa, como que o outro age, em a gente não julgar, é muito desafiador. Na prática de você colocar no dia a dia e fazer essa pausa, de realmente conectar com o outro. É fácil quando todo mundo pensa igual. É fácil quando todo mundo age igual. É fácil quando tudo dá certo. Mas esse é o momento. Você colocar empatia quando não. As pessoas são diferentes, pensam diferentes, têm emoções em momentos diferentes. Podemos considerar, então, a empatia dentro desse formato que você nos apresentou mais profundo como uma power skill? Sem dúvida nenhuma, a empatia faz parte do conjunto das 8 habilidades que eu revelo, que eu trago no livro Power Skills, as habilidades-chave para destravar seu potencial máximo. Então, fala um pouquinho mais pra gente quais são essas habilidades, por quê? Por que eu estou perguntando isso? A gente aqui no programa ouviu falar muito sobre soft skills, hard skills, e pelo visto elas não são mais suficientes, né, para uma alta performance de liderança hoje em dia. Imagino que sim, mas eu gostaria de saber de uma especialista, né? Que bacana a sua pergunta. Eu vou começar contando uma curiosidade do porquê do nome Power Skills, do meu livro. O fato é o seguinte, eu sempre fui uma apaixonada por estudar, por ensinar, e no início da minha carreira, eu comecei a entender a importância dessas habilidades sociocomportamentais que a gente até então conhece pelo nome de soft skills. O fato é que quando a gente traduz ao pé da letra para o português, soft skills significa habilidades leves,
habilidades delicadas, habilidades frágeis. E quanto mais eu estudava essas habilidades e entendia na prática a sua importância e relevância, mais eu entendia que esse nome não fazia sentido. Porque essas habilidades, como disciplina, foco, comunicação, colaboração, garra, pensamento crítico, empatia, essas habilidades não têm nada de fáceis, não têm nada de frágeis, elas não são tangíveis, diferentemente das hard skills, que são as habilidades técnicas, ou seja, a sua habilidade de falar uma língua, a sua habilidade digital, sua habilidade com AI, por exemplo, é uma habilidade técnica, e elas não têm uma linha de chegada, você não tem um certificado de comunicação, você tem um MBA de comunicação, ou de colaboração, ou de empatia. Ela é uma jornada de aprendizado contínuo, diária, e conforme você vai galgando suas posições na sua empresa, os desafios vão aumentando de comunicação. Uma coisa é você se comunicar com um par seu. Depois você está numa posição de liderança, você tem um time de 2, 3 pessoas. Depois você tem um time de 50 pessoas. E essas pessoas são diferentes. Depois você tem que se comunicar com um VP. A forma de comunicar é diferente. É uma jornada de desenvolvimento. E quanto mais eu entendia a importância dessas habilidades, eu pensei, elas não são softs. E mais do que isso, eu não sei a nossa audiência ou você, mas eu, que sou apaixonada por estudar, eu gosto de estudar algo que seja sexy e cool. E vamos combinar, o nome soft skill não tem nada de sexy e cool. E eu trouxe o nome de power skills, porque eu realmente entendo que essas são habilidades poderosas e determinantes para a gente atingir não só nossos objetivos profissionais, mas nossos objetivos pessoais. E eu trago isso não só com base na minha carreira como atleta e como executiva, e como ter comprovado isso com os times que eu desenvolvi e liderei, mas com os dados que a gente tem hoje. Por exemplo, a gente tem um dado da Michael Page que diz que 90% dos profissionais, dos colaboradores, são demitidos, sabe qual que é o motivo? Pela ausência dessas power skills. E quando eu olho a minha carreira, eu costumo dizer o seguinte, liderança você tem o ônus e o bônus. Sem dúvida nenhuma, para mim, o ônus é quando eu tive que demitir pessoas do meu time. E todas as demissões aconteceram em função do gap dessas habilidades. Pessoas que foram demitidas porque não entregavam aquilo que precisava ser entregue no prazo ou na qualidade, ou seja, sem foco ou disciplina, que não sabiam colaborar de forma cross-funcional com outras áreas, líderes que não tinham empatia ou pensamento crítico para tomar as melhores decisões, para impactar positivamente negócios, shareholders. Esse é um dado. E tem um outro dado para lá de interessante. Esse é da Harvard University, que traz um outro ângulo da importância e da relevância dessas habilidades, que diz o seguinte, 85% dos profissionais que têm sucesso se deve justamente em função deles terem desenvolvido o quê? Essas habilidades. Habilidades como comunicação, foco, colaboração e o conjunto que eu revelo no livro. E vale a gente ressaltar que é um best-seller que já está na sua 8ª edição, ou seja, as pessoas estão buscando por esse aprendizado. Como é que você vê isso, né? Porque realmente quando um livro ele se perpetua, né, chega a esse status, é porque ele está sendo buscado, procurado. Você acha que isso é um bom sinal que as pessoas estão de fato entendendo agora a necessidade desse desenvolvimento, Daphne? Sem dúvida, isso me deixa muito feliz, porque qual foi o grande motivo de eu ter escrito esse livro? Foi justamente o de ajudar o maior número de pessoas para destravar seu potencial. Em outras palavras, para atingir seus objetivos e seus sonhos. E eu não tenho a menor dúvida que se dá através dessas habilidades. E quando a gente olha esses números, são mais de 260 mil cópias vendidas, entre livro físico, entre livro online, tem no audiobook também, o livro já está em inglês, inclusive. E quando a gente fala em 8ª edição, mais do que ele ser um best-seller, ele é o que a gente chama de long seller. E aqui no Brasil, quando a gente olha um dado que revela que apenas 16% da população lê, isso me deixa muito feliz. Porque quando eu escrevi esse livro, meu objetivo foi chegar no maior número de pessoas para ajudá-las. Todo o projeto desse livro foi intencional, na capa, na diagramação, de forma que fosse um livro, como a gente diz em inglês, digestible, digestível.
sabendo da dificuldade que o brasileiro tem de ler, a gente não tem esse hábito, eu quis tornar um livro falando de um tema que não é fácil, trazendo de uma forma que não fosse rasa, mas ao mesmo tempo trazer essa profundidade de uma forma leve, gostosa, prática e recheada de técnicas e ferramentas, de forma que o leitor realmente lesse de uma forma gostosa, leve e aprendesse e principalmente colocasse em prática. Porque eu tenho uma fala que normalmente eu trago em palestra e as pessoas adoram, que é um dos meus aprendizados, que conecta com essa questão da leitura, que diz o seguinte: o mais importante na nossa jornada de aprendizado não é o quanto que a gente lê, quanto que a gente coloca em prática. Eu falo que o valor do conhecimento que não é aplicado, ele é desperdiçado. Então eu pensei no livro muito do ponto de vista de aplicabilidade e sendo basicamente um guia, um manual que você acessa entendendo, opa, acho que eu estou meio sem foco, acho que eu estou muito distraído. Deixa eu lembrar mesmo o que eu tenho que fazer, como é que eu falo não de forma elegante para eu ter mais foco, ou estou sem disciplina. E eu falo isso em todos os ângulos da vida. Às vezes a gente tem disciplina no trabalho, ou seja, a gente faz aquilo que a gente tem que fazer sem querer fazer, disciplina é sobre isso, mas a gente não tem disciplina com a nossa alimentação, a gente não tem disciplina com a nossa saúde. Então, com o livro eu quis trazer metodologia, porque no fim do dia você precisa de um método de forma a você realmente conseguir desenvolver e aprimorar. Bom, Daphne, a gente sempre tem aqui a dica de leitura. Podemos considerar, então, a sua dica de leitura, o Power Skills, as habilidades-chave para destravar seu potencial máximo? Sem dúvida nenhuma, eu sou suspeita para falar do livro. Mas eu também, apaixonada por ler, eu quero, se possível, indicar um outro livro, para não ficar apenas no meu. Tem 2 livros que me ocorrem agora com base na nossa conversa. Um livro é o do Steve Magness, que é Faça Coisas Difíceis. Sabe por que eu estou indicando esse livro? Com base nas suas perguntas, porque ele é uma desconstrução do que a gente aprendeu sobre o que é ser resiliente, sobre o que é ser forte. Eu venho dessa geração que é sobre você ser durão, ser a Mulher Maravilha, você ser o super-homem e dizer sim para tudo e você sempre mostrar firmeza e coragem. E esse livro desconstrói isso. Ele fala que, na real, você constrói a resiliência sendo autêntico. O que isso significa? Não tem problema você dizer que você está com medo, que você tem incerteza. É a partir da autenticidade que você vai, de fato, enfrentar e desenvolver essa musculatura da resiliência. E não significa que ele diz que é sobre você não encarar e que está tudo bem. Não. Encara. Você vai crescer com a dor, mas com autenticidade e com vulnerabilidade. A vulnerabilidade da minha geração era sinônimo de fraqueza. E aí nós temos a própria Brené Brown, que trouxe o conceito de que é sinônimo de coragem e ele reforça isso no livro. É muito importante a gente ter vulnerabilidade, ele fala como estratégia. O que significa isso na prática? Sobre você pedir ajuda quando você está com medo, quando você não tem as respostas. Então essa é uma outra dica de livro. E um outro, já que a gente falou sobre autoconhecimento, tem uma série muito legal da Harvard Business Review, que de vários temas ela traz os 10 melhores artigos. E esse livro que eu vou indicar agora chama Gerenciando a Si Mesmo, que são 10 artigos, os melhores artigos da revista sobre o tema de autoconhecimento. Vale a pena a leitura. Trago um insight desse livro que é muito legal. A maioria de nós tende a focar muito no desenvolvimento das nossas fraquezas, daquilo que a gente não faz bem. E esse livro fala exatamente o contrário. Foca justamente, né? Foca nas suas fortalezas. Mais do que isso, identifique quanto antes quais são os seus pontos fortes, porque é aí onde está o seu potencial, é aí onde está o seu diferencial. Exatamente. É curioso isso, quando a gente descobre uma fragilidade, a gente fica, né, focado naquilo e acaba atrapalhando o desenvolvimento do todo. Exato. Né? Diz o seguinte, que é muito interessante, conectando com esse teu ponto. Se a gente foca no nosso ponto fraco, a gente no máximo vai sair de um ponto de mediocridade
para um ponto de mediana, de média. Quando você foca no seu ponto forte, você sai aí sim do seu bom, do seu ótimo, para a sua excelência. Então foca aqui, é aqui onde vai estar o seu diferencial, é aqui onde você vai impactar. Isso significa que o ponto fraco a gente não vai focar? Não. Significa que você deve focar até o ponto suficiente para não te prejudicar. Maravilha. Bom, falando em foco, como é que você foca na hora de se manter aprendendo? Porque você é uma lifelong learning assumidíssima, né? Então, como é que você foca? Como é que você escolhe? Quais são os seus critérios, né, para você se manter sempre aprendendo? Porque hoje em dia, fontes é o que não falta, né? Palavra é curadoria. Uhum. E clareza. Primeiro ponto é a gente ter clareza do que a gente quer e por que a gente quer. Esse é meu ponto de partida. A partir do momento que eu tenho clareza, o que eu quero, que tema que eu quero estudar, eu vou fazer a curadoria. Pode ser livro, pode ser podcast, pode ser algum documentário, algum filme, algum livro. Então é a partir dali que eu começo a ter foco e objetividade. Por que eu estou lendo? E por fim, é um músculo que você desenvolve, o hábito de estudar e de ler. Então, dentro do meu cotidiano, dentro do meu dia, eu leio de forma automática e eu tenho na minha agenda meus blocos de tempo aonde eu vou ler. Então, por exemplo, na parte da manhã eu começo o meu dia já lendo. E em qualquer break que eu tenha, break intencional, que é justamente para eu me recarregar. Aliás, essa é uma das técnicas de foco, ou melhor, essa é uma das técnicas de hiperfoco, que é chamada de técnica Pomodoro. Não sei se você conhece. A gente tem um episódio aqui no Explica ADM sobre essa técnica. Olha que bacana, é uma técnica que eu uso muito, basicamente, conceitualmente. O que é essa técnica para quem não conhece ou não escutou esse podcast que eu vou escutar também? É a técnica de você ter o trabalho de hiperfoco por um tempo, quer seja 25 minutos, se não me engano, acho que da metodologia, foco intenso. E a partir do momento que você finaliza os 25 minutos, você faz uma pausa de 5 minutos, de forma que você faça esse descanso ativo. E volta para mais 25 minutos, descansa 5. E esses meus descansos, esses meus breaks, eu uso muito também para eu estar lendo, não necessariamente um livro. Eu adoro ler artigo, eu adoro escutar um podcast. Então, eu combino dentro desse hábito que eu já desenvolvi. E a dica que eu dou para quem não tem esse hábito, porque é aí onde está o maior desafio. Quando você já tem o hábito, é fácil. Mas para quem não tem esse hábito, fala, Daphne, é impossível ler um livro, eu não tenho tempo. E a minha resposta normalmente costuma ser o seguinte: não existe falta de tempo, existe falta de prioridade. E a dica é, não começa com a meta, o objetivo de você ler 200 páginas, 100 páginas. Coloca metas fáceis, simples e realizáveis. Coloca a meta de você ler 2 páginas por dia. Fácil. Por quê? Cientificamente falando, esse é um dos métodos. Quando a gente coloca uma meta que é fácil da gente atingir, a gente está criando o hábito, que é a parte mais importante. Mais importante do que a perfeição é a repetição. E a partir do momento que você começa a ler diariamente 2 páginas, super fácil, você começa a desenvolver essa musculatura e gradualmente você vai aumentando. E isso vale para qualquer tipo de hábito. Bem, a gente vai falar agora um pouquinho mais sobre você, né? Como a gente te apresentou bacharel em administração, mas antes de ser administradora, você foi atleta profissional, né? Campeã paulista brasileira de tênis. Conta pra gente como é que foi essa sua transição de esportista para executiva e por que você considera esse seu período no esporte como um grande MBA, né? Eu acho que eu já vi você falando isso numa entrevista e eu achei super interessante. Eu gostaria que você falasse assim pra gente. Sem dúvida. Sou apaixonada por esportes desde que eu me conheço por gente. Minha mãe me colocou com 4 anos de idade e a partir dali fui na escolinha de esportes, pratiquei todos os esportes que você pode imaginar. E com 14 anos eu realmente me apaixonei, meu coração bateu mais forte pelo tênis, onde eu me dediquei com intensidade até me tornar tricampeã paulista de tênis e depois campeã brasileira. E eu falo que o esporte foi meu primeiro capítulo da minha vida. Foi minha fundação. Em que sentido?
Foi a partir dali que eu desenvolvi habilidades-chave e não à toa eu começo com essas habilidades no livro. O livro eu faço um building blocks, como a gente diz, porque é um passo a passo. Então, é com o esporte que eu começo a desenvolver a habilidade que eu falo que é a mãe de todas as habilidades, que é a disciplina. Com o esporte, você desenvolve a disciplina porque você vai ter que treinar quando você não está com vontade de treinar. Eu treinava 7x7, 8, 10 horas por dia, debaixo do sol, debaixo da chuva, sem férias, sem remuneração, com mantrocínio. Então ali eu desenvolvi realmente a disciplina no grau máximo, que foi fundamental para a minha carreira depois. Como estudante de administração, você vai estudar matéria que você não gosta e vai ter que estudar. E no trabalho, eu tive a oportunidade de trabalhar em empresas dos sonhos, posição dos sonhos, mas fazendo coisas que não eram dos sonhos. Isso é o normal, o natural. E a disciplina é fundamental ali. A segunda habilidade que eu aprendi com o esporte, sem dúvida nenhuma, foi o foco. Em que sentido? Foco é a habilidade de você distinguir poucas coisas que são essenciais de muitas triviais. E não é apenas sobre você canalizar energia naquilo que você tem que fazer. Eu aprendi que foco é sobre trade-off, é sua habilidade de falar não. E por que eu aprendo nesse capítulo? Porque quando eu tinha 15 anos, contar uma curiosidade, além do tênis, eu praticava outros esportes. Eu fazia natação, eu fazia judô e o vôlei. Nossa. E, num determinado momento, meu técnico me fez a seguinte pergunta de tênis. Dafna, qual é o seu objetivo com o tênis? E eu respondi para ele de bate-pronto. Quero me tornar campeã brasileira de tênis. Tem outra curiosidade, eu não tinha nenhum talento, que conecta com uma outra habilidade, que é a garra, que a gente pode falar mais para frente. Mas eu quero falar aqui sobre o foco, porque meu técnico, quando eu falei isso, me disse o seguinte: bom, Dafna, você tem o que eu chamo no livro dos 3Ds. Você é determinada, você é dedicada, você é disciplinada, mas você não é focada. E ali eu entendi o que era foco. Foco é sobre a gente saber dizer não. Foco é sobre escolha. A gente pode fazer tudo que a gente quiser na nossa vida? A gente pode, mas a gente não pode se destacar em tudo. Eu podia fazer todos os esportes, continuar fazendo? Eu podia, mas certamente eu não teria atingido esses títulos que eu alcancei. E a terceira habilidade, para fechar a tua pergunta desse capítulo tão importante que me moldou, não apenas como executiva, mas na minha vida, é a mentalidade de crescimento. Em que sentido? A gente contou a história bonita de eu ter chegado lá. Mas essa não é a parte mais importante da minha história. Sabe qual é? É o como eu cheguei lá. E eu cheguei lá com muitas derrotas. Justamente pelo fato de eu não ter nenhum talento para o tênis. Essas derrotas eu aprendi que, apesar de dolorosas, porque eu não vou romantizar derrota, eu odeio perder uma partida de tênis, eu odeio não bater uma meta de vendas, não é sobre isso. Mas eu entendi que, número 1, a derrota, fracasso faz parte da nossa vida. A gente não vai passar num processo seletivo, a gente não vai ser promovido, a gente vai perder uma partida, enfim, isso vai acontecer. O grande ponto é qual aprendizado que a gente vai tirar desses momentos de fracasso ou de derrota. E essas derrotas no tênis foram fundamentais para eu entender essa equação que eu levei para a minha vida. É uma casca, mais ou menos. A casca e mais do que isso. Eu entendi que esse momento de dor era um momento fundamental de pausa, reflexão para correção e ação. Em outras palavras, na prática, por que eu perdi essa partida? Será que foi minha direita, meu voleio, meu preparo físico, minha estratégia ou falta de estratégia? E eu levei isso para a minha vida como executiva. Por que eu não bati a meta? Dói, não gosto. Será que eu não treinei e capacitei bem o meu time? Será que o produto não foi bem distribuído nos varejistas e distribuidores? Será que ele não está bem precificado? Mentalidade de crescimento. Como é que você lida nos momentos difíceis e mais do que isso? Como é que você supera e performa? Então, por isso que eu digo, façam esporte, coloquem seus filhos não apenas para praticar esporte, mas de preferência o esporte competitivo. Porque é o esporte competitivo que vai te colocar muito próximo da vida da realidade, que ele dá sob pressão, que ele dá com derrota, que é, como você disse agora há pouco, criar essa casca da resiliência, porque é isso que vai acontecer no mundo real. A gente está entendendo por que é considerado uma grande referência na liderança, né?
não só pela sua experiência, que eu nem... eu iniciei o programa fazendo uma breve apresentação da Dafna, mas eu vou até elencar aqui para vocês entenderem o peso da nossa convidada. Você foi a primeira diretora brasileira de vendas da Nike para a Ásia, Pacífico e América Latina, como já mencionado. Também foi a primeira diretora global da Nike de produtos digitais. Foi General Manager de Nike Woman nas Olimpíadas. Inclusive, você entrou na Nike, eu acho que no período da Copa aqui no Brasil, né? Gostaria até de saber como é que foi essa experiência, esse convite. E primeira diretora de vendas e Country Manager interna da Apple no Brasil, sendo também uma das fundadoras, digamos assim, das operações da Apple aqui no Brasil. Posso dizer dessa forma? Fala um pouquinho pra gente, explica. Porque eu sei que quando você chegou, tudo era mato. Era exatamente isso. Eu costumo falar isso. Eu começo na Apple. Basicamente era uma startup, era quase mato, porque eram 30 funcionários. A Apple vendia basicamente Mac para um nicho de agência de propaganda, publicidade, iPod, que não existe mais, de acessórios. E quando eu inicio na Apple, meu trabalho, ou melhor, meu desafio junto com o meu time, foi o de fazer o desenvolvimento de todo o marketplace. O que isso significa? Abrir os canais de vendas, de distribuição, direto e indireto. Eu abro as primeiras lojas da Apple aqui no Brasil, em São Paulo, no Rio de Janeiro, faço a expansão do canal de mass retailers. Eu tive o prazer de sentar, por exemplo, com a Bílio Diniz, em Memoriam, um dos maiores empreendedores do nosso país, com a Luísa Helena, do Magalu, a expansão do canal de franqueados, do canal de especializados, para lançar 2 produtos que basicamente transformaram a nossa vida, como o iPad e o iPhone no varejo. Então foi uma jornada incrível, um aprendizado, um MBA, não apenas naquilo que o consumidor normalmente associa quando a gente fala de Apple, que é sobre experiência. Eu falo que é mais do que isso. É sobre você realmente ser um obcecado em experiência. Tem um mantra da Apple, do Jobs, vou falar em inglês e vou traduzir, que é The Devil lives on the details, ou seja, o diabo mora no detalhe. Então, é quase que ser um paranoico realmente por detalhe, por experiência. Para curiosidade, que eu vou falar para a sua audiência, porque essa é a parte óbvia sobre experiência, Apple, inovação. Eu vou falar o que eu aprendi na Apple que não é tão óbvio. A Apple, para mim, foi uma escola no que diz respeito a toda a parte de supply management, ou seja, gerenciamento de estoque, de inventário, que é essa parte do supply chain, alinhado ao poder da marca de criar desejo. Em outras palavras, você gerencia literalmente no detalhe a quantidade de estoque que está no seu canal, no varejo, no distribuidor, de forma que se torne realmente um produto desejado, controlando escassez e a distribuição, dado que a Apple a cada ano ela lança um novo iPhone, um novo iPad, um novo Mac, e você precisa gerenciar muito bem a quantidade distribuída para que a marca continue realmente sendo essa marca super hot, super desejada, super cool. Não à toa, há tantos anos, a cada lançamento, a gente vê aquelas filas absurdas dos consumidores querendo próximo lançamento. Lovers, né? Exatamente. Maravilha. Mas você iniciou sua carreira na Microsoft? Também na área de vendas? Perfeito. Conta pra gente um pouquinho mais. O meu início, eu vou contar para vocês, eu não lembro se eu já contei essa história. Na faculdade, fiz administração, apaixonada. Eu me formei aqui na Universidade de São Paulo, na FEA USP, em administração noturno. Eu começo fazendo noturno intencionalmente, porque eu já queria ser independente financeiramente e precisava também. Nunca me faltou nada em casa, mas também nunca sobrou nada. E eu estudei à noite de forma que eu pudesse fazer estágio e depois trabalhar durante o dia. Então eu começo a trabalhar fazendo estágio na própria USP, na FIP, no Instituto de Pesquisa Econômica. Fazia um estágio de manhã lá, depois eu fazia um estágio à tarde na FIA, que é a Fundação Instituto de Administração, e eu estudava à noite. Então já comecei fazendo um corre, e que para mim, curiosidade, aquilo era uma delícia, porque para quem veio de uma pegada de atleta, de treinar 8, 10 horas e não ganhar nenhum salário, eu achava aquilo uma maravilha. Eu estava estudando, estava aprendendo e estava ganhando.
E no meu segundo ano, eu aplico para o estágio para a Microsoft. E ali começa essa minha jornada numa multinacional. Começo como estagiária na área de educação e depois, logo no meu segundo ano, eu sou efetivada para a área de vendas. E ali eu descubro essa outra paixão, que é a área de vendas, sendo responsável pela área de distribuidores. O modelo da Microsoft de negócios é o modelo de venda indireto, através dos distribuidores que você faz a venda para os varejistas pequenos, médios e grandes e também para o modelo de licenciamento de grandes empresas, bancos, etc. Então foi uma jornada no total na Microsoft de 8 anos, de estagiária a me tornar head responsável por todo o canal de vendas e tendo a possibilidade de participar de lançamentos incríveis, como aqui eu revelo já a minha idade, como Windows 95, Office 2000, produtos by school também na área de games, como o lançamento do Xbox, Flight Simulator, para os gamers que estão nos assistindo. Então, a Microsoft para mim foi uma escola no que diz respeito, mais do que venda, sabe do que? Foi uma escola sobre entender que vendas deve ser relacional e não transacional. Foi com os distribuidores e os varejistas que eu aprendi como que você constrói relacionamentos de longo prazo. O modelo da Microsoft, falar um modelo mais técnico para quem é da área de vendas, é um modelo de sell-in, ou seja, a venda que sai do estoque da Microsoft para o distribuidor. E ali essa parte de construir relações sólidas e duradouras é extremamente importante. Conta pra gente, antes da gente saber um pouquinho da sua chegada da Nike, como eu falei, foi num momento super especial aqui do Brasil, né, Copa do Mundo. Como é que você escolheu a administração? Por que você escolheu a administração? Você é uma atleta? Como é que foi essa ideia? Ótima pergunta. A administração, principalmente para quem vem da minha geração, é uma área mais abrangente. Então, eu sabia o que eu não queria fazer, começa por aí. Eu sou da geração que, basicamente, quando a gente falava em faculdade, era basicamente as seguintes carreiras: medicina, direito, engenharia, administração, basicamente, jornalismo, a sua área. Era basicamente isso. Eu sabia o que eu não queria, o que me ajudou, e eu também já sabia, de certa forma, o que eu gostava. Eu gostava de marketing, eu gostava de números, eu gostava de vendas, eu gostava de negociar. Então, para mim, foi muito natural e eu tinha uma certeza no que diz respeito ao meu objetivo de que faculdade eu queria. Eu realmente queria entrar ou na USP, na FEA, ou na GV, que naquela época eram realmente e continuam sendo duas faculdades das mais conceituadas nessa área. Eu entro nas duas, essa é uma curiosidade. E ali eu tive que tomar uma decisão difícil para mim naquela época, de qual faculdade escolher. Eu acabo escolhendo pela USP por alguns motivos, a começar uma faculdade pública, então eu não precisaria onerar minha mãe, seria realmente desafiador ter que pagar uma faculdade como a GV. O segundo ponto, a GV não tinha a noite, noturno, e eu, como falei agora há pouco, já queria e precisava fazer o meu corre. E por fim, naquela época a gente não falava sobre diversidade, mas eu também entendia que a USP me daria essa pluralidade do ponto de vista de alunos de diferentes classes sociais, econômicas, backgrounds, diferente de uma GV, que tem já um perfil, digamos assim, mais de uma bolha. E eu não tenho dúvida que eu fiz uma escolha excelente para aquilo que eu estava buscando, e a GV acabou se conectando com o meu caminho atual. Hoje eu dou aula também, sou professora convidada do curso de formação de CEOs e alta performance da GV, então de certa forma eu também me conectei com a faculdade. Tem um ponto também bacana que conecta a faculdade de administração, a FEA, que eu estudei, com o meu momento atual. Eu sou conselheira da Sempre FEA, que é um fundo de endowment. Traduzindo, porque aqui no Brasil a gente não é muito familiarizado, quando a gente fala nos Estados Unidos, a gente tem faculdades como Harvard, Yale, que tem esse fundo de endowment. O que é? Explicando de uma forma muito simples, é sobre um fundo que capta doações de ex-alunos, ex-professores e retribui de volta para a sociedade, apoiando pesquisas acadêmicas, projetos de empreendedorismo.
Então, hoje, com muito orgulho, eu faço parte já no meu segundo mandato, que está sendo finalizado de forma consecutiva, podendo fazer esse give back, como a gente diz, de realmente retribuir. A gente hoje tem mais de 15 milhões do ponto de vista de recursos, que a gente investe uma parte em projetos de empreendedorismo, com um olhar muito forte no que diz respeito a mulheres negras e pesquisas acadêmicas, e deixando esse legado que eu acho tão importante de uma faculdade da onde, meu entendimento, quem estuda uma faculdade pública, eu acho que esse é nosso dever, de realmente devolver para a sociedade. Você foi para a Nike em um ano muito especial, né? Um ano, eu acredito que cheio de desafios, ano de Copa do Mundo aqui no Brasil. Fala pra gente como é que foi essa experiência, primeiramente, e como é que foi você, como uma atleta, fazer parte, né, de uma empresa que representa, né, no mundo todo, esporte. Sem dúvida. Bom, eu falo que foi uma jornada de eu estar na minha posição em empresa dos sonhos. A começar, uma curiosidade, eu lembro como se fosse hoje, quando eu fui para a entrevista final da Nike, para entrar em 2014, no ano da Copa do Mundo. O VP na época da Nike do Brasil, Christian Corsi, que hoje é meu amigo, meu mentor, depois ele também assumiu uma cadeira global, me falou o seguinte, para me convencer. Depois eu falei para ele, você não precisa me falar nada que eu já estava dentro, mas ele falou o seguinte, bom, Daphna, você vai ter a oportunidade de estar na década de ouro da Nike no Brasil, porque nós vamos sediar os 2 maiores eventos esportivos, a Copa do Mundo em 2014 e as Olimpíadas em 2016. Então, entrar na Nike aqui no Brasil nesse momento foi mais do que especial. Eu, como apaixonada por esporte, como atleta e como executiva, estando em 2 cadeiras aqui no Brasil para lá de interessantes. A primeira, eu assumo como diretora de vendas de Sportswear, que é a categoria de lifestyle, que tem uma relevância muito importante do ponto de vista não só de faturamento, mas de posicionamento. E depois eu assumo uma das minhas cadeiras dos sonhos, que é a posição de General Manager de Nike Women, durante já a jornada das Olimpíadas no Rio de Janeiro. Para quem está nos escutando, conhece esses termos pomposos do mercado corporativo, eu vou traduzir o que significa. Na prática, responsável pelas áreas de vendas, marketing e merchandising. E foi muito especial, Maria Rita, por quê? Imagina, eu como atleta executiva e mulher, eu entro no momento que as marcas esportivas, de forma geral, elas tinham um olhar muito forte para masculino. Toda a parte de product creation, criação de produto, olhada para o consumidor masculino. Toda a parte de marketing, influenciadores, masculino. A parte de jornada de compra de lojas, masculino. E meu trabalho nesse momento com o meu time foi justamente de desenvolver a parte de criação de produto. Uma das maiores reclamações que a gente recebia na época de consumidoras é: Daf, eu adorei esse sneaker ou esse tênis de corrida, mas não tem a minha cor ou não tem a minha grade, ou seja, não tem meu número. Ou eu vou fazer uma compra e a forma como a mulher compra, a jornada de compra, de forma geral, eu não gosto de generalizar, mas é diferente do que do homem. O homem, normalmente, gostou de uma camiseta preta, ele vai fazer um Ctrl+C, Ctrl+V, ele vai comprar as outras cores. Nós, mulheres, é bem diferente. A gente olha, já acha que não ficou boa, não tem o fit, a gente precisa de uma experiência. E foi a partir dali que a gente começou uma jornada para conectar e servir melhor essa mulher. E eu vou contar uma curiosidade. Por favor. Sabe o que eu fiz nos meus primeiros 60 dias na cadeira? A gente escuta muito sobre consumidor no centro. E no meu ponto de vista, tem uma pessoa que tem que vir antes do que o consumidor, que é o seu colaborador. A primeira coisa que eu fiz nos meus 30 dias foi escutar meu time. Quais são as oportunidades, quais são os desafios, quais são as dores. No segundo momento, eu fui me conectar com os consumidores. E o que isso significa, além de focus group, que é normal em multinacional, mas eu falo que eu sou aquela de vendas que gosta de gastar sola de sapato, sabe? E eu fui conectar com a consumidora, não tem melhor forma de eu entender quais são os drivers dessa consumidora,
do ponto de vista do porquê que ela compra essa marca, qual é o estilo, quais são os atributos que ela considera. E sabe o que eu fiz? Eu fui conhecer o guarda-roupa, o closet dessas consumidoras. Porque o closet dessa consumidora me revela muito mais do que qualquer pesquisa. Normalmente a gente responde pesquisa quase sem pensar muito. Sim. Quando eu enxergo o guarda-roupa dela, eu entendo. Ela compra para o lifestyle dela ou ela compra para performance? Quais são as marcas que ela compra? Ela compra por preço ou ela compra por status? E a partir dali, a gente teve uma série de insights para compartilhar com o time global e começar a trazer produtos e coleções customizadas para essa nossa consumidora aqui no Brasil. E ali desenvolvemos um trabalho incrível para tornar a marca, um dos nossos KPIs era realmente tornar a Nike a marca número 1 para ela em vendas, em market share, para quem conhece esse termo, que é participação de mercado, e para quem é de marketing, ser a marca número 1 de escolha para ela. Então foi uma jornada deliciosa, incrível, marcante na minha carreira. Só para a gente encerrar, curioso que eu acho que esse período que você esteve fazendo esse trabalho foi também um período que estava iniciando esse movimento de diversidade, né? Não só no mercado, mas no ambiente corporativo, no mundo de uma forma geral. Foi coincidência ou a Nike já estava pensando em diversidade, inclusão? Ótima pergunta. A questão de diversidade e inclusão já vem antes desse momento. Esse foi um momento que tem a ver com isso, mas principalmente, e sendo muito sincera, do ponto de vista de business. A Nike percebeu algo que as outras marcas foram perceber depois, que a mulher é a melhor consumidora. Em que sentido? É ela que tem o que a gente chama de wallet share. O que significa? Ela tem o poder de compra, a carteira. O que é o wallet share? Porque essa mulher, essa consumidora, ela não compra apenas para ela. Ela compra para ela compra para os seus filhos, ela compra para o seu marido, ela compra para os amigos. Então, a Nike começou um movimento que também levou as outras marcas esportivas a enxergar essa mulher como a consumidora. E que, como tal, deveria ser muito bem servida em todos os aspectos, de produto, a marketing, a jornada de experiência de compra nas lojas. Bom, Dafna, você, como acabou de nos falar, fez parte do pioneirismo de grandes empresas tecnológicas aqui no Brasil. A Apple e a Microsoft, você estava lá no início, né? Como falou, Windows 95, muita gente que está nos assistindo lembra do Windows 95. Eu aprendi informática no Windows 95. Como é que você vê essa revolução da tecnologia? Você que, voltando a falar, estava lá nos primórdios, digamos assim, e em poucos anos, em 30 anos, vamos colocar, acho que nem tudo isso né? A gente está na tecnologia aí da IA, e tantas outras, né? O ChatGPT também criando, fazendo e acontecendo, como diria minha avó. Como é que você vê tudo isso? Bom, eu sou uma apaixonada por tecnologia, por inovação e por aprender. Contar uma curiosidade aqui, eu sou da época pré-internet, certo? Pré-mídias sociais. O que isso significa? Eu aprendi a datilografar, eu fiz aquele curso do Senac de datilografia. Eu sou dessa época. E o que isso significa no fim do dia? É a gente realmente entender o contexto que a gente está vivendo, mas principalmente, tecnologia é ferramenta de produtividade e de conhecimento. Então, eu sempre busquei aprender, aliás, essa é uma das habilidades fundamentais, sempre foi, e hoje mais do que nunca, que é o Learning Agility, a habilidade de aprender rápido. Então, hoje, eu estou mergulhada, estou fascinada com AI, com as possibilidades que ela pode nos oferecer em tantos ângulos da nossa vida, não apenas profissional, mas pessoal. Saúde, o esporte, né? A gente vê o esporte também a cada dia evoluindo mais ainda com as possibilidades. E conhecimento, porque eu sou de uma geração que era escassez de conhecimento. Como que a minha geração aprendeu? Com enciclopédia física, com a Barça, que era um conhecimento estático. Ou nossos pais a gente buscava pergunta, certo? A gente sai desse momento, desse contexto, para encontrar depois as respostas num universo que se chama internet.
E eu acho que minha geração ela foi muito feliz no sentido de passar por todos esses momentos da escassez, e hoje a gente vem para cá de abundância, que é um outro desafio. Porque com a abundância a gente tem muita informação, mas também muita desinformação, muita fake news, e que tem a importância de uma outra habilidade, que é o pensamento crítico, que eu também trago no livro, que é a sua habilidade de saber filtrar, de saber refinar, de saber fazer as perguntas certas, ou melhor, fazer o prompt correto, para você melhor utilizar essa ferramenta, essa tecnologia que está disponível. Eu finalizei agora recentemente um curso justamente que ensina a fazer a pergunta certa com prompt, para você ter a resposta correta. Não adianta você ter acesso, né, à tecnologia se você não souber se comunicar com ela. Perfeito. Aí vem a comunicação, mais uma vez. Exatamente. Né, e eu falo muito também da mentalidade do learn it all. Eu sou da geração que era a geração, principalmente liderança, do sabe tudo. Você tem que saber todas as respostas. E eu fui me desconstruindo, entendendo que não era sobre isso. Porque primeiro, vamos combinar, é prepotente a gente achar que vai saber tudo. É impossível. E o segundo ponto é sobre a grande inteligência está em você saber fazer as melhores perguntas para encontrar as melhores respostas. Eu tive recentemente no evento da Starse, o RH Leadership, e que a temática da minha palestra era exatamente sobre isso. Era sobre liderança, como preparar e construir os líderes do futuro. E eu começo essa palestra falando justamente para a gente fazer esse shift na nossa mentalidade. O não sei é um convite ao aprender. É impossível você aprender aquilo que você pensa saber. Fazer essa mudança da mentalidade sabe tudo para a mentalidade aprende tudo, que conecta com curiosidade. A importância de sermos curiosos e eternos aprendizes. Falo que liderança no fim do dia é sobre você ser um eterno aprendiz. É aquele estagiário que nunca parou de estudar. Essa sua habilidade, então, de estar sempre aprendendo, de estar sempre se desenvolvendo em novos projetos, que faz você transitar por várias áreas. Por exemplo, agora a gente falou aqui de uma extensa carreira executiva em grandes empresas, né, a nível mundial, global. E você também agora está como empreendedora com a Superjump, mentora que você já é há algum tempo, palestrante. Como é que você está nessa sua nova fase e trazendo isso para o nosso tema, como é que você consegue se conectar com tudo isso, né? Despertar esse lado empreendedora, palestrante, mentora, porque são os pratinhos que você está equilibrando, mas tem algum exercício que você faz para você conseguir dar conta? Eu acho que o primeiro ponto, eu adorei da sua pergunta, porque você falou você está, achei super interessante, porque começa por aí, a gente estava uma executiva, hoje atuando como empreendedora, executiva, professora, palestrante, mentora, autora de um best-seller. Então, hoje, mais do que nunca, em função do mundo que a gente está vivendo, de possibilidades, do fato também, no que diz respeito à nossa curva de longevidade, a gente certamente vai transitar por vários momentos e profissões. Esse é o primeiro ponto. Segundo, eu estou apaixonada, porque essa área da educação, para mim, como apaixonada por aprender e principalmente compartilhar conhecimento, eu não tenho a menor dúvida que educação e esporte, que são minhas paixões, são veículos de transformação e de inclusão. E hoje, no Superjump, aliás, eu estou aqui com uma camiseta dessa parceria que eu já vou falar logo mais, do Superjump, junto com a Starse. Mas o Superjump, que é essa nossa marca, onde eu, junto com a minha sócia, Anitta Fischer, e co-founder, a Anitta também atua como diretora de Customer Success, o nome foi muito pensado, foi um exercício que traduz a nossa essência. O nome é esse convite para dar um super salto, super jump, de conhecimento para o seu crescimento e desenvolvimento. A gente fala sobre os nossos 3 P's, paixão, pessoas e propósito, de realmente de impactar, trazendo conhecimento, inspiração e, principalmente, que as pessoas se apaixonem em aprender. O nosso tagline é Learning is the new cool. O que significa? Todo mundo sabe hoje em dia da importância que tem que aprender, que tem que estudar, que tem que estar atualizado. Isso é bom senso.
Mas o grande ponto é como é que você torna isso cool, como é que você torna isso gostoso. Então no Super Jump eu desenvolvi o que eu chamo de trilhas de conhecimento nas temáticas que fizeram parte da minha trajetória e que hoje eu sou ainda mais uma estudiosa de alguém que vivenciou, que tem tracking records. Temáticas de liderança, de power skills, que é o próprio livro, de vendas e inovação. E tudo permeando alta performance. No fim do dia, as empresas, hoje o nosso core é realmente o corporativo, busca resultado. Sim. Certo? Busca alto desempenho, busca o desenvolvimento do seu time de liderança e, vamos combinar, não são poucos desafios. Então, no Super Jump, a gente desenvolveu essas trilhas com um grande diferencial, que é a customização de tudo que a gente faz. É tailor-made, o formato. Pode ser um formato palestra, pode ser uma imersão, pode ser um treinamento in company, por exemplo, pode ser um bate-papo, um podcast no livro. Eu tive recentemente, tive o prazer de estar com o time de liderança do Santander, com o Mário Leão, que é o CEO, numa iniciativa que eles têm que é muito legal, que chama Todos na Mesma Página. Uma vez por mês eles trazem um convidado, quando possível, o autor de um livro, e a gente trocou ali sobre o livro, cada líder falando sobre cada uma dessas habilidades, quanto foi importante. Então, no fim do dia, estamos falando de conhecimento como veículo para você atingir sua máxima potência, a sua melhor versão. Muito bacana, Dafna, muito bacana. Bom, gente, infelizmente estamos chegando ao fim da nossa entrevista, que eu vou considerar uma masterclass aqui com a Dafna. Mas antes da gente encerrar, vou fazer uma pergunta que eu já estava curiosa em saber e depois da nossa conversa eu fiquei mais curiosa ainda. Se você pudesse falar alguma coisa para a Dafna estudante que talvez na época não entendesse, mas que hoje fizesse todo sentido, o que é que você acha que seria dito para essa Dafna do passado? Adorei essa pergunta. Eu falaria para ela o seguinte: aprenda a dizer não. Justamente porque eu sou dessa geração que eu achava que eu tinha que dizer sim para tudo. Sim era sinônimo de comprometimento. E eu sou da geração que achava que falar não, além de poder causar um mal-estar social, porque ele causa, podia significar falta de comprometimento. E eu entendi ao longo do tempo, e eu falo isso inclusive no livro, a importância da habilidade de saber falar não com elegância, de forma que esse não signifique comprometimento e senioridade e que você sabe o que é prioridade, que você valoriza o seu tempo. Então eu compartilho as técnicas que eu aprendi ao longo do meu tempo e eu falo o seguinte: aprenda a dizer não de forma elegante. O não é libertador. Somente quando você diz não, você consegue dizer sim para aquilo que realmente importa. Eu tenho ouvido falar muito sobre esse poder do dizer não. Bom, é isso, gente. Infelizmente, estamos encerrando aqui o nosso bate-papo. Dafna, muito obrigada por você estar aqui com a gente. Quem quiser continuar te acompanhando aqui depois do nosso programa, onde é que pode te encontrar? Perfeito. Pode me encontrar nas minhas mídias sociais, no Instagram, onde eu posto diariamente sobre conhecimento dessas temáticas. Liderança, inovação, power skills, no meu LinkedIn também e no próprio Super Jump. @super.jumpers no Instagram, Superjump no LinkedIn. E queria fechar, se me permite, fazendo um convite. Para quem quiser me acompanhar, não apenas nas minhas redes sociais, mas uma das perguntas que eu recebo, Dafna, aonde eu posso aprender com você? Então, eu vou deixar essa dica para quem se interessar pela temática de liderança. Hoje, estou no Super Jump e em parceria com a Starce, nós desenvolvemos uma imersão, que é a imersão Leadership Skills, as habilidades certas em tempos incertos. São 2 dias de imersão, vai acontecer agora, a próxima turma, 28 e 29 de agosto. Corre porque são poucas vagas. E sabe qual é o grande diferencial? Eu falo que essa é a imersão que eu gostaria de ter tido ao longo da minha carreira, porque eu trago não apenas todo o conhecimento que eu tive com metodologia, técnicas e ferramentas, mas principalmente com exercícios e dinâmicas práticas de aplicabilidade imediata, que é um grande desafio. Eu fiz treinamentos incríveis ao longo da minha carreira
E o que acontece? Você sai daquele treinamento e você volta no seu piloto automático. E na imersão, a gente construiu uma metodologia de forma que você aplica ali e não apenas comigo. Eu convidei um super squad de mentores. Mentores que fizeram parte da minha carreira nessas empresas como Nike, Apple e Microsoft, empreendedores, executivos globais, técnicos e atletas de alta performance. Então é um super squad, de forma que a gente tenha o que eu chamo de inteligência coletiva, possibilidade de networking entre os alunos, que é tão rico, essa troca e, quem sabe, possibilidade de fazer negócios. E, por fim, a cereja do bolo que nós estamos trazendo para essa imersão é sobre experiência. Então, a gente tem sessões exclusivas, como, por exemplo, na primeira turma, a gente teve uma sessão de wine flight no primeiro dia, que é a possibilidade de networking, happy hour, e para quem gosta de vinho, como eu, a gente foi para a Enoteca Salton, onde os alunos tiveram a possibilidade de ter uma aula gostosa, prática, como é que você harmoniza o seu vinho, e conhecendo os alunos. E também tivemos uma outra experiência muito legal de specialty coffee, para quem gosta de cafés especiais, aprendendo como preparar seu cafezinho em casa, e os alunos receberam alguns mimos, como, por exemplo, um espumante customizado com seu nome. Mas esse é o spoiler. Se você se interessar pelo tema de liderança e principalmente querer aprender como lidar com os desafios atuais, como foco, bem-estar, equilíbrio junto com alta performance, lidar com multigerações, sobre isso e muito mais, vai ser um prazer estar com vocês. Maravilha, Daphne. Mais uma vez, muito obrigada. E muito obrigada a você também que ficou conosco em mais uma edição do ADM Cast. Um grande prazer receber você aqui. Bom, antes da gente dizer tchau, antes de eu dizer tchau, não esqueça de deixar seu like, seus comentários, de nos seguir nas redes sociais do CRA São Paulo e também no Spotify. Sou Maria Rita Werneck e espero você no próximo ADM Cast. Tchau, tchau.